Neste vídeo, os assuntos convencionais da CGADB 1966, sessão por sessão. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilha com seus amigos para que mais gente conheça o canal. 18ª Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil ocorreu em Santo André, São Paulo, entre os dias 5 e 9 de dezembro de 1966. O presidente, Túlio Barros Ferreira, vice-presidente, Paulo Leivas Macalão. Primeiro secretário, Eliseu Feitosa de Alencar. Segundo secretário, Gesiel Nunes Gomes. A sessão de instalação iniciou-se às 9h35 do dia 5, segunda-feira. O pastor Joaquim Marcelino da Silva, da igreja local, pronunciou a saudação oficial aos convencionais e passou a presidência dos trabalhos ao presidente da junta executiva, que então encerraria o seu mandato, pastor Antonieto Grangeiro Sobrinho. O primeiro texto bíblico lido no período convencional foi o verso 3 do capítulo 4 da Epístola aos Filipenses. Foi eleita nesta sessão a diretoria pelo processo de aclamação, ficando assim constituída: presidente, o pastor Túlio Barros Ferreira, São Cristóvão; vice-presidente, o pastor Paulo Leivas Macalão, Madureira; primeiro secretário, o pastor Eliseu Feitosa de Alencar, São Paulo, capital; e segundo secretário, o pastor Gesiel Nunes Gomes, Olaria. Primeira sessão. Baseando-se no artigo 5º dos Estatutos da Convenção Geral, o presidente determinou a inclusão ao programa de uma mensagem bíblica precedendo cada reunião. Assim sendo, o primeiro a proferi-la foi, na tarde de segunda-feira, o pastor Antônio Petronilo dos Santos, que baseou sua preleção em São João 15 e 16. Foi eleita a comissão diplomática, que cuidou da comissão às autoridades federal, estadual e municipal. Pastores Valdomiro Martins Ferreira, Vitória, Espírito Santo; Moisés Gonçalves Malafaia, Rio Comprido; e Natanael Bentemiller, Campina Grande, Paraíba. Comissão para tratar de assuntos ligados à pessoa do pastor Camilo José Poclati, pastores Marcelino Margarida Cordovil, Alípio da Silva Madureira e Moisés Soares da Fonseca, Niterói, Rio de Janeiro. Foi apresentado para discussão, sem contudo obter a competente aprovação, uma proposta no sentido da criação da Ordem dos Pastores das Assembleias de Deus no Brasil. Segunda sessão. Entrou em discussão o anteprojeto de reforma dos atuais estatutos da CPAD. Foi encaminhado à votação até o artigo 5º. A essa altura, considerando-se a impossibilidade de discutir todo o texto do anteprojeto, foi retirado de pauta e transferido para a próxima Convenção Geral. Terceira sessão. Além da continuação de discussão do anteprojeto acima referida, na terceira sessão falou-se amplamente a respeito da Conferência Mundial Pentecostal. Foi informada a sessão definitiva dos estádios Gilberto Cardoso e Maracanã. Foi informado que o Rio Grande do Sul estabeleceu um alvo de ajuda à conferência na ordem de 5 milhões de cruzeiros. Foi informado ainda que a taxa de inscrição custará 5 mil cruzeiros, 10 mil cruzeiros e 15 mil cruzeiros. Todos os presidentes de comissões ligadas ao Comitê Central prestaram informações sobre suas atividades. Quarta sessão. Foram recebidas novas saudações à convenção procedentes das igrejas em Queimados, Rio de Janeiro e Madureira, Guanabara. A comissão que tratou do caso de Petrópolis ficou assim constituída: pastores Antonieto Grangeiro Sobrinho, Armando Chaves Cohen,
João Henrique Gomes, José Antônio de Carvalho, Severino do Rego Cavalcante, Alípio da Silva e Anselmo Silvestre. Foi apresentado o relatório da comissão que havia sido indicada pela convenção realizada em Curitiba, tendo sido relator o pastor Francisco Assis Gomes. Quinta sessão. Comissão que tratou de assuntos ligados à pessoa do missionário Gustavo Bergstrom, pastores João Pereira de Andrade Silva, João Alves, José Eduardo Modesto, Cecílio de Oliveira e Agenor Alves de Oliveira. Nessa sessão foram discutidos vários assuntos relativos à necessidade de vigilância por parte dos obreiros no que diz respeito à segurança e à disciplina de cada trabalhador do Evangelho. Foi escolhida a comissão para tratar de problemas no Vale do Paraíba. Henrico Bergstein, João Pereira de Andrade Silva, Jason Rodrigues, Antônio Ionani, Manuel Ferreira, Alexandre Alegria e Reginaldo Rover. Para tratar dos casos em Ourinhos e Franca, Alfredo Runzit, Marinésio Soares, Carlos Padilha, Lázaro de Campos, Enoque Morgado, José Modesto, Carlos Malafaia e Marcelino Margarida. Sexta sessão. O pastor João de Oliveira narrou uma experiência espiritual porque passou recentemente, lembrando seu encontro com Cristo e o que este lhe mostrara, findando por entregar uma palavra de advertência aos obreiros. Comissão para tratar de assuntos relacionados com a Assembleia de Deus no Ceará. João Alves Correa, Moisés Soares da Fonseca, José Pimentel de Carvalho, Antônio Petronilo dos Santos, Estevam Ângelo de Souza, Alfredo Reikdal e Francisco Assis Gomes. O pastor Armando Chaves Corwen, relator da Comissão dos Delegados para Assuntos da Casa Publicadora, apresentou o relatório dando conta da reeleição dos membros do atual Conselho Administrativo. Sétima sessão, proposta pelo pastor Moisés Gonçalves Malafaia, foi tomada a seguinte deliberação. A Junta Executiva das Deliberações da Convenção Geral recebeu poderes para elaborar o temário da Convenção Geral, devendo incluí-lo na convenção que expedir de acordo com os estatutos. Foi indicada a seguinte comissão para estudar a possibilidade de conceder maiores poderes à Junta Executiva, a fim de reprimir possíveis abusos ou dificuldades desde que firam a letra dos estatutos no que concerne à autonomia e soberania das igrejas locais. Alcebiades Pereira Vasconcelos, Paulo Leivas Macalão, Cícero Canuto de Lima, Antonieto Grangeiro Sobrinho, Nils Tarange, José Antônio de Carvalho e João Pereira de Andrade e Silva. Oitava sessão. Entregou a mensagem da Palavra de Deus o pastor J.P. Colenda, baseando-se em Atos 1 e 1. Foi lida a saudação da Assembleia de Deus em Fortaleza, Ceará. O pastor José de Souza Reis estendeu um convite a todos os obreiros no sentido de participarem do Jubileu de Ouro da Assembleia de Deus no estado do Amazonas, a realizar-se em Manaus no mês de outubro de 1967. Entrou em pauta nessa sessão e ocupou parte do tempo o seguinte assunto: o Instituto Bíblico, deve a convenção apoiá-lo ou não? Nona sessão. Foi saudado bem-vindo o pastor Norman Davidson, presidente da Convenção Estadual de Oregon e membro da Junta Executiva das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. O caso de Franca, Barretos e Ourinhos foi entregue aos cuidados da Junta Conciliadora. O diretor da Casa Publicadora, Altomiro Sotero da Cunha, prestou informações sobre a editora. Com votos de gratidão e reconhecimentos e em meio a um ambiente de profunda paz e entendimento cristãos, encerrou-se a 18ª CGADB.